A semana não foi nada boa para a economia. Queda na bolsa, subida do dólar. Há questões internacionais afetas à economia alemã especialmente, a questão da tensão Estados Unidos-China e a questão das eleições primárias na Argentina. E nesse caso vale a pena analisar o papel do Paulo Guedes. Paulo Guedes foi desenhado no final do ano passado como um gênio da raça. O cara sabia tudo, Poço Ipiranga, sabia todas as questões. E eu fui um dos primeiros, eu não sei, a mostrar que ele não sabia nada, não tinha um livro, um ensaio, não participou do debate econômico das últimas 3 décadas. Quando voltou de Chicago, disse que não teve espaço no Brasil e foi para o Chile, dar aula no Chile. Chile da ditadura Pinochet, grande cara o Guedes. Ganhou muito dinheiro no mercado financeiro, especulando, um especulador, e não tem uma visão macro da economia, não conhece presencialmente o país, e não conhece a macroeconomia e as principais questões do Brasil. Eu sempre acentuei, infelizmente acertei em cheio. Basta ver a estagnação econômica e a falta de perspectiva. Ele diz que é para esperar 1, 2 anos, que aí vai ter resultados. Pô, temos milhões de desempregados, 1/4 da população brasileira desempregada. A desigualdade social cada vez aumentando mais, né? A concentração de renda está evidente. Precisa ter uma resposta rápida, original, e ele não sabe o que fazer. Em São Paulo, num evento de um banco, disse que, por exemplo, em relação à questão das eleições primárias na Argentina e uma suposta tensão que o Brasil quer criar em relação à Argentina, trazer declarações desastrosas do Bolsonaro, chamando o virtual presidente da Argentina de bandido. Olha que nível nós chegamos. Mas o Guedes falou assim, desde quando o Brasil precisa da Argentina? A Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil. Primeiro, China, segundo, Estados Unidos, terceiro, Argentina. Por exemplo, as montadoras, o seu grande mercado é a Argentina. Tem setores da economia brasileira que estão voltados para a Argentina. É um importante parceiro nosso. Você tem que tratar o comprador muito bem no momento de tensão internacional. Imaginava-se que o PIB mundial ia crescer cerca de 3%, pode ser que cresça menos. E o Brasil está estagnado. O crescimento do Brasil vai ser muito próximo a 0,5, 0,8. E ele diz que a Argentina não tem importância nenhuma, um incapaz. Aí, no meio dessa monte de bobagem, falou assim, e se a economia mundial não for bem, não tem nenhuma importância para nós. Como? Nós dependemos da estabilidade da economia mundial para nos posicionarmos. Isso é um verdadeiro absurdo que ele disse, né? A economia brasileira depende de uma relativa tranquilidade da economia internacional, especialmente no momento dificílimo que nós vivemos. Se nós estivéssemos crescendo 5, 6% ao ano, tudo bem, mas não é o caso. Não é o caso. E ele não sabia o que dizer. Aí disse assim, mas nós somos aí num país fechado, isso vai nos proteger da crise mundial. Pô, há um mês atrás ele dizia que ser uma economia fechada era um prejuízo para o Brasil, agora é um benefício. Né? E não tendo o que falar, porque ele não tinha o que falar. A incompetência é evidente, ele resolveu falar sobre a privatização e falou um monte de bobagem sobre privatização. E até falou que devia privatizar a Petrobras, claro, entregar aos imperialistas, né? E a nossa riqueza do pré-sal. Portanto, o Guedes é o exemplo da incapacidade desse governo. Não sabe o que fazer, foi uma semana péssima e o sinal é que poderemos terminar esse ano com um péssimo resultado na economia, com um aumento no número real de desempregados, que muitos empregados nem vão mais procurar os empregos e somem das estatísticas, e numa situação econômica internacional extremamente difícil. Nessa hora precisávamos ter um verdadeiro economista, alguém que entendesse o Brasil, que tivesse uma visão macro, tivesse um projeto para o país. Mas esse governo não tem projeto para nada e o Paulo Guedes é o exemplo da incapacidade administrativa.